Fala, Dev. Vamos lá então para mais um tutorial aqui no nosso canal. E o tutorial de hoje que eu quero trazer é a minha ideia de desenvolvimento produtivo, a que eu uso para me desenvolver no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu uso este carinha aqui, tá? Ela tá personalizada, ela não tem muita coisa, não tem status, não tem minimap, barra de status, né? Não tem nada, então ela fica bem clean. Vamos dizer que eu estou acostumando ainda a usar mais comandos sem usar mouse, mas eu uso mouse ainda. Então, hoje aqui, até para mostrar para vocês, eu vou estar utilizando o mouse. Ela é bem personalizada, tá ok? Então, como que a ideia é VS Code? Eu tenho uma outra aqui, que é o Code, que é o VS Code Insider, que ela é mais voltada para teste, para desenvolvedor. Então, ela é uma versão mais de development para desenvolvimento, para teste. Eu apresentei para vocês aí na aula passada qual extensão que eu utilizo para me estilizar ela. Essa aqui é mais no CSS mesmo, na versão bem brutona mesmo, tá bom? Eu falo assim por quê? Por que que eu estou falando de CSS em VS Code? Porque o VS Code é desenvolvido com Electron e o Electron dá para você combinar aí design, toda a parte de estilo utilizando CSS. Dá para você utilizar aí o JavaScript, o TypeScript também. Então dá para você configurar algumas ferramentas da nossa utilidade que você utiliza no seu dia a dia aí. E o que que eu quero mostrar aqui para vocês? Então eu quero mostrar assim que ela é uma ideia slim e como que eu fiz para chegar no padrão, nesse padrão aqui que está. Eu vou deixar o meu settings aqui dessa ideia que eu tenho configurada aqui também. Eu tenho aqui o meu settings que eu utilizo. E ela tem essa cara que eu já quero mostrar para vocês aqui, ó. Então, quando eu pego esse documento aqui, então ele deixa um blur aqui por fora. Eu já vou mostrar como que eu faço esse processo também. Então eu tenho aqui do meu settings, que é o settings.json. Esse aqui é um arquivo de configuração da minha IDE, do VS Code. Eu vou deixar esse estilo aqui também, eu vou deixar essas configurações todinha aqui na descrição do vídeo para que você possa colocar no seu, e se você quiser deixar com esse padrão também, com essa cara bem slim, sem muita informação, para você não perder o foco, não ficar utilizando outras coisas. Então você praticamente é forçado a utilizar mais o seu, o seu, o seu teclado, né? Eu creio que no final do dia, se você pegar o mouse para lá e para cá, eu creio que no final do dia você vai ter um pouco mais de produtividade, você vai ter um pouco mais de foco. E eu gosto de trabalhar com ela, com a tela assim, ó, sem nada por baixo, ter um background escuro aqui, essa é a forma que eu trabalho, tá bom? Então, na minha tela. O meu dia a dia também, o meu dia produtivo é nesse formato aqui também, que eu trabalho, eu tenho um background um pouco mais escuro por baixo, sem nada, sem nenhum desenho, até para tirar minha atenção. E eu tenho o VS Code também configurado bem num formato um pouco mais dark, seguindo aí o meu estilo do meu sistema operacional, beleza? Que é escuro, que é o tema dark também. Eu vou deixar, como eu já comentei, eu vou deixar essas configurações aí para que você possa ter essas configurações aí. E eu já vou fazer o seguinte: eu quero abrir aqui basicamente dois arquivos. Então eu vou abrir esses dois arquivos aqui, ó, esse e eu vou abrir esse outro aqui, legal? Então, esses dois arquivos aqui é um que dá animação, o VS Code script.js. Eu tenho esse arquivo aqui na raiz. Se você observar aqui, ó, eu tenho ele na raiz do meu usuário, ó. Eu tenho file nesse formato aqui, tá bom? File, o nome do meu usuário. E lá na raiz do meu usuário eu coloquei esses dois arquivos. A imagem também, essa imagem que você vê de background, ela tá lá na raiz mapeada também, tá ok? Então ela tá aqui, ó. Eu importo ela aqui no meu vscode.css, tá ok? Então, se você observar logo aqui abaixo, eu tenho a importação da minha imagem, tá? Que é o background image e eu importo ela aqui, ó. Ela pega basicamente que eu tenho ela, eu já vou mostrar o caminho certinho que eu tenho ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu só abrir aqui o meu usuário, lá onde que está o meu esses arquivos que eu já vou mostrar para vocês. Então eu tenho aqui, ó. Eu estou na raiz do meu usuário aqui, se você estiver observando, eu tenho aqui o meu custom.vscode, eu tenho o meu vscode script e eu tenho o meu art, que é esse carinha aqui, ó. Ok? Então eu tenho a minha arte. Deixa eu só abrir aqui, ó.
para que eu possa mostrar para vocês. Ficou branco, né? Mas ela é transparente, ela é um background transparente. Eu tenho essa arte que eu configuro para mim executar lá no meu VS Code. Por que eu consigo executar todo esse arquivo, executar toda essa arte aqui no meu VS Code? Porque, como eu falei, ele já é desenvolvido em Electron e ele foi desenvolvido aí, provavelmente, ele foi desenvolvido com JavaScript e você consegue configurar. O JavaScript, ele aceita a estilização CSS. Se você observar aqui, a gente tem muito CSS aqui, ó. Então, ele tem muito CSS, ó. Basicamente tudo CSS. Só tem a imagem lá que tem uma configuração diferente, mas eu importo CSS. Eu importo a imagem naquele carinha. Isso aqui, ele é tudo relacionado ao que o VS Code nos informa. Se a gente observar, ele é desenvolvido, se você olhar lá no repositório do VS Code, ele vai ser desenvolvido, ele tem a parte da web dele, que ele é desenvolvido em Electron, você vai conseguir fazer um debug e ver ele, se você executar, ver toda essa parte aqui de Monaco, Workbench, External, Explorer, Monaco, Trim, toda essa parte que você vai conseguir ver. Ó, eu quero mostrar um detalhe aqui bem interessante sobre essa parte aqui, ó, que eu dou um Ctrl P. Um Ctrl P é para mim fazer pesquisas dentro do meu projeto, tá? Então eu vou procurar arquivo, eu consigo executar, ele deixa esse blur pro lado de baixo aqui, ó. Então eu consigo pesquisar arquivo do meu projeto, eu consigo digitar alguma coisa, então ele fica focado só nesse arquivo. Eu centralizo esse carinha aqui, ó. E eu consigo pegar esse arquivo aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui, na onde que é que eu configuro aqui, ó, eu consigo pegar esse carinha aqui, ó, o Kick Input Widget. Então, ele está centralizado, ele está no topo 50%, Translate, ele tem uma configuração de Translate X, menos 50%, para ele deixar no centro, um padding, e aqui tem as cores deles também, que vai dar essa cor aqui, ó. E a gente também sempre coloca o importante, o border 20. Se eu vim aqui colocar 10, eu vou mudar aqui essa borda dele. Eu vou acabar mudando essa borda dele. Ó. Você pode ver que ele tem um 20 aqui também, um background. E eu faço esse efeito de blur com o meu VS Code Script. Então, eu tenho aqui o meu dialog, o evento listener. Eu tenho aqui que ele adiciona um evento listener de keydown também aqui, ou apertar a tecla escape, por exemplo, assim, se eu escape, ele sai também, entendeu? Keydown. E aqui eu tenho o meu for each, que ele vai atribuir o estilo, e tem todo esse processo que foi feito. Claro que isso aqui eu não criei da cabeça, tá? Então, eu não criei nada disso. Isso aqui é um tutorial, a documentação que eu peguei, fui aplicando e cheguei nesse consenso. Eu trabalho com programação há um bom tempo, então eu cheguei nesse tema do jeito que eu gostaria, que eu acho legal, assim, para mim, ter um pouco de produtividade no meu dia a dia. E aqui a gente vai fazer a execução de todo o processo aqui, clique elemento, fazendo a execução de tudo aqui, beleza? Então eu tenho esse arquivo, eu tenho o meu VS Code Custom, eu vou compartilhar todos os arquivos para que vocês possam atribuir do jeito de vocês, e se vocês quiserem também melhorar ele, eu gostaria que vocês fizessem um fork e depois compartilhassem com a gente a melhoria também, para que a gente possa utilizar no dia a dia da gente, né? Eu vou disponibilizar todo o meu settings aqui, eu vou disponibilizar a imagem também. Essa imagem aqui, ó, se você observar como que ela fica legal, é porque lá ela tá com background transparente, aqui ela fica com uma cor bem legal, aproveitando o meu tema. Aqui eu poderia tirar essas informações aqui também, eu tirei, mas é legal assim para que vocês possam, até para quem está iniciando, é legal ter essas informações, né, no dia a dia. Ctrl P, Ctrl Shift P, Ctrl Shift F, F11, Ctrl menos, você vai abrir mostrar as configurações, né? Ctrl vírgula, então mostra as configurações e assim por diante. Ctrl Shift P, ó, você abre a configuração do sistema, recarrega a janela, habilitar, e tem um detalhe muito interessante, tá? Para que você possa utilizar todo esse carinha aqui, a gente utiliza uma extensão. Eu vou aqui na aba extensão, eu vou pegar aqui o load, esse cara aqui, ó, você tem que instalar essa extensão aqui, tá? Você vai instalar no seu computador, você vai lá nas suas configurações, aqui no JSON, legal? Então, depois que você tem esse arquivo, colocou lá na raiz, aí você vai colocar esse caminho aqui, ó, VS Code custom css.import. Aí você vai colocar dentro do array,
Essa outra aqui é para animação, essa aqui eu não tô nem... Isso aqui vai ficar para um outro tema. Então, é só essas duas aqui. A imagem já está importada lá no meu CSS, eu já comentei com vocês, né, que a imagem eu já importei aqui, ó, no meu CSS. Legal? Então, tá aqui, ó, nosso background importado aqui abaixo, que ele é bem grandão, não vou rolar para embaixo. Você só importa ele aqui e pronto. Desse jeitinho aqui. Aí você vai habilitar, colocar esses dois arquivos dentro desse colchete aqui, tá bom? Nesse formato aqui, ó, tá? Com 3 barra, pegando o caminho da sua unidade, C, 2 ponto, barra, o nome do seu users, né? O nome do seu usuário aqui, você vai substituir. Eu vou preparar o arquivo, vou subir certinho lá no GitHub e vou disponibilizar para vocês. Vocês vão poder procurar na descrição do vídeo, tá? Vocês vão trocar pelo nome do usuário de vocês aqui e o VS Code. Ou se vocês quiserem colocar na raiz também, da unidade C, só que aí vocês vão ter que mapear certinho aqui para o arquivo que está apontando aqui, beleza? E assim vocês vão poder curtir. E depois que vocês instalou essa extensão, vocês fez todo esse processo, depois da extensão instalada, ok? Vou voltar aqui para o projeto. Eu vou dar um Ctrl Shift P para abrir todos os comandos. Configurações, abrir comando, tá? Em forma de linha de comando que você vai querer digitar. Aí você vai ter dois comandos, vai ter o enable, depois que você habilitar pela primeira vez, que é esse aqui, ó, enable custom CSS and JS. Você habilitou a primeira vez. Depois que você fizer mudança, fizer a configuração, aí você pode fazer só o load, carregar o load, esse carinha aqui, ó, load custom CSS and JS. Depois que você fez qualquer mudança que você vai testando, que o legal é você colocar uma configuração e testar, se você quer montar pegando parte por parte ou testando mudança, depois que você habilitou a primeira vez, aí você não precisa habilitar toda vez. Habilitou uma vez, legal. Aí depois você só vem dar um reload toda vez que você fizer uma mudança. Você vem dar um reload, ele vai aparecer aqui, ó, Restart Visual Studio Code. Você vai apertar e vai dar um restart. E vai estar funcionando. Dependendo do que você mudou, é só vir conferir se você mudou mesmo certinho ou não, beleza? Então, se você mudou tudo certinho, vai dar tudo certo aqui. O tema, talvez você não goste desse tema, porque o meu tema é tradicional, aí o Drácula tradicional, né? O tema tradicional, escuro com Drácula. Basicamente isso. E o ícone aqui, eu não me lembro que ícone que eu estou utilizando. Aí eu venho aqui no meu JSON, configuração, e eu vou procurar aqui com o meu icons. Eu estou utilizando aqui o meu Fluent Icon. Se eu procurar aqui, ó, eu vou ter ele, meu Fluent Icons aqui habilitado como Workbench Product Icon. Esse é o ícone que eu estou utilizando como produto. E o font family que eu estou utilizando é esse carinha aqui, ó, IBM Plex Mono. Se eu der um Ctrl e pesquisar aqui, ó, você pode ver que eu estou utilizando ele em alguns locais aqui, ó, editor font family. Até no meu também aqui, VS Code, também estou utilizando a mesma fonte. Então, se eu pesquisar mais aqui, ó, eu estou utilizando uma boa parte do APC também aqui, ó. Então, font family, eu tenho aqui algumas configurações, editor CodeLens, font family também estou utilizando o mesmo aqui para não dar fontes diferentes. Então, ele fica tanto a fonte do meu editor de código aqui, que eu faço meus códigos aqui, tanto do meu terminal, é uma fonte só, beleza? Então, pessoal, é basicamente isso a minha configuração. Se você fizer isso, você vai ter um VS Code igual a esse que eu tenho. E não se preocupe, eu vou subir esses arquivos aí para que você possam mudar, para que você possa melhorar. E se você melhorar, sobe as atualizações para a gente aí compartilhar. Compartilha com a gente também, que vai ser legal aí essa experiência de fazer compartilhamento. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e até o próximo tutorial.